Pessoal, hoje a gente vai continuar essa grande área da física, que é a física térmica. O tema da aula de hoje é a segunda lei da termodinâmica. Vamos continuar os vídeos anteriores, que eu falei de primeira lei da termodinâmica, gases ideais, enfim, a aula será muito importante. Então, fica aí comigo para você não perder nenhum conteúdo. Então, bora para a aula de hoje. A gente vai falar da segunda lei da termodinâmica. Então, pessoal, para você começar a entender essa lei, você precisa entender a definição de máquina térmica. Sem saber o que é uma máquina térmica, você não vai conseguir avançar muito na segunda lei da termodinâmica. Tranquilo? Então, antes de mais nada, vamos definir máquinas térmicas. Quero que você associe, para você entender o tema da aula de hoje, máquina térmica como o motor de um carro, ok? Então, vamos pensar aqui no objetivo do motor do carro, que vai ser o exemplo nosso de máquina térmica. Vai ser o quê? Colocar o carro em movimento, certo? Andar com o carro? Tá. Mas vamos melhorar esse termo aí tecnicamente. O objetivo do motor é realizar trabalho. Então, a gente vai entender máquina térmica como um dispositivo que tem como objetivo a realização de trabalho, tá bom? Então, essa é uma definição técnica mais interessante de máquina térmica, dispositivo que tem por objetivo a realização de trabalho. Então, tá aí. Máquinas térmicas, dispositivos que têm como objetivo a realização de trabalho. E aí, pessoal, lembrando vocês, a gente vai representar essa grandeza física chamada trabalho pela letra W, ok? E a unidade de trabalho no sistema internacional é a mesma unidade de energia no sistema internacional, né? Que é a mesma unidade de calor no sistema internacional. Ou seja, trabalho, energia e calor têm a mesma unidade. Muito famosa, vocês conhecem muito bem, que é o Joule, beleza? Então, a gente vai dar trabalho, energia, calor no SI em joules. Porém, vocês sabem muito bem que é possível a gente trabalhar com calor, principalmente na área de calorimetria, né? Na unidade calorias. Então, uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Se for necessário, a questão vai dar para você fazer essa conversão entre calorias e joules. Caloria e joule são grandezas, são unidades dessas grandezas físicas. Trabalho, energia e calor. Então, ó, caloria e joule são unidades. Porém, no sistema internacional, a unidade é joule, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. Para eu te explicar a máquina térmica, vamos entender primeiro aqui duas regiões que têm a ver com essa máquina térmica. Então, a gente está chamando isso aqui, ó. Isso aqui é a máquina térmica, tá bom? É o motor, por exemplo. Então, primeiro, eu preciso destacar dois lugares aqui. Na verdade, eu vou até mudar a cor dessa máquina térmica. Pronto, mudei de cor porque eu vou precisar do vermelho e do azul aqui. Então, olha só. Primeiramente, a gente vai chamar aqui uma região de fonte quente. Então, anota aí, ó. Fonte quente. Deixa eu arredar um pouquinho para cá. Aí, ó. Fonte quente é de onde vem um calor para essa máquina térmica conseguir fazer trabalho. Como assim? Pensa comigo o motor de um carro. O motor do carro, para ele realizar o trabalho, ele precisa de combustível, certo? Gasolina, etanol, diesel. Ele precisa de combustível para ter uma reação química ali de combustão que vai liberar calor, tá bom? Para a gente conseguir pegar uma parte desse calor e realizar trabalho. Então, fonte quente é esse local aí, tá? Esse lugar de onde vem esse calor que a gente pode pegar uma parte para realizar trabalho. Então, você vai pensar que é o calor que vem ali da combustão de um combustível, gasolina, etanol, diesel, etc. Tá bom? Você pode pensar que ali na parte de dentro do motor, não vamos entrar muito nesse quesito agora não, mas fonte quente é de onde vem esse calor, que a gente vai chamar de Q1, calor da fonte quente, ok? Então aqui, ó, tá vindo aqui, entrando aqui um Q1, que é o calor que vem
da minha fonte quente, ok? Vamos inventar aqui que esse calor que está vindo da fonte quente é um calor de 200 joules, ok? Aleatoriamente inventei um valor. Aí você pensa assim, poxa, o objetivo da máquina térmica é realizar trabalho. Já que vieram 200 joules de calor dessa fonte quente, vamos fazer o seguinte então, ó. Vamos pegar todos esses 200 joules e vamos realizar isso tudo de trabalho. Esse é o objetivo, não é? Da máquina térmica. Então, vão pegar tudo e vão realizar trabalho. Isso é impossível, tá? Isso, pessoal, é um dos mais famosos, vamos falar assim, questões, uma das mais famosas frases que vem em vestibular, em questões de vestibular, tá? Então, em física, nós vamos falar que são dos mais famosos teoremas da segunda lei da termodinâmica. Como assim? Ó, é impossível você pegar todo o calor que vem da fonte quente e realizar trabalho. É impossível. Você não consegue pegar tudo. Você não consegue pegar 100%, tá? Porque senão, essa máquina térmica, ela teria um rendimento de 100%. Veja, se ela conseguiu pegar todo o calor da fonte quente e realizar trabalho, o rendimento dela, a eficiência dela, seria de 100%, tá? E isso não existe. Isso não existe. Ok, pessoal? Esse é um dos mais famosos tópicos da segunda lei da termodinâmica. É impossível pegar todo o calor que vem da fonte quente e realizar trabalho. Não dá para pegar integralmente todo esse calor da fonte quente e realizar trabalho. Rendimento de 100%, ó, não existe em hipótese alguma, tá bom? Muitas questões da segunda lei da termodinâmica são conceituais. Então, vocês têm que ficar craques nessas definições, tá bom? Nessas questões conceituais, beleza? Então, tá bom. Você já entendeu que não dá para pegar tudo. Então, vamos supor que eu consiga aqui pegar, tá? Vou inventar um valor aleatoriamente. Vamos supor que eu pegue aqui 60 joules e consiga fazer trabalho, tá? 60 joules de trabalho, que é o objetivo da minha máquina térmica, não é? Realização de trabalho? Beleza. Então, vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? A segunda lei da termodinâmica, assim como a primeira lei, elas trabalham com a conservação da energia. Então, não tem como sumir energia aqui. Não vai sumir. Se veio aqui, ó, 200 joules de calor da fonte quente, tá? Eu não vou conseguir sumir com esses 200 joules. Então, se 60 foram usados para trabalho, os outros 140 têm que estar em algum lugar. E a gente vai falar que esse calor é o calor perdido para a região que a gente chama de fonte fria, que é o Q2, ó. Nesse caso, 200 menos 60, 140 joules. Ok? Então, aqui, pessoal, essa região aqui, a gente vai chamar de fonte fria, tá bom? Então, essa aqui é a fonte fria e essa aqui é a fonte quente. A fonte quente, você pode pensar, por exemplo, como a parte interna ali do motor, que vai, né, ter a liberação de calor, e a fonte fria, meio, tá? O meio externo, o ambiente externo. Quando você coloca a mão, por exemplo, em cima do capô de um carro, ele está quente, né? Por quê? Porque está sendo liberado calor por ali, para a fonte fria, que é o meio externo, tá bom? O ar de fora, por exemplo. Beleza? Então, olha só, pessoal, você já entendeu aqui que se eu pego o calor da fonte fria e somo com o trabalho, tem que dar o calor da fonte quente. Claro, isso é conservação da energia, né? Eu peguei aqui, ó, Q2, 140, mais trabalho, que é 60, está dando 200, que é o calor que vem da fonte quente. Tranquilo? Então, presta muita atenção nisso aí, porque a segunda lei da termodinâmica, ela trabalha de acordo com a conservação da energia. Ok? E agora, pensa comigo aqui. Qual você acha que é o rendimento dessa máquina térmica? Quantos por cento? Bom, é muito fácil. Você pensa o quê? Vieram 200 joules, certo? Desses 200 joules, eu só consegui aproveitar 60. Tá, então eu poderia fazer uma regra de 3. Como assim? 200 joules é 100%. 60 joules, que é o que eu consegui pegar, é X%. Tranquilo, não tem problema nenhum.
você vai chegar que o seu rendimento é de 30%, tá? Só que muitos livros, exercícios, eles apresentam uma fórmula, que é muito simples. É só você pegar o seu objetivo dividido por aquilo que você possui para realizar o objetivo. Qual que é o objetivo de uma máquina térmica? É esse cara aqui, ó, é o trabalho. O que é que você possui para realizar trabalho? Calor que vem da fonte quente. Então tá bom. Então eu posso escrever, por exemplo, que o meu rendimento ele é trabalho dividido pelo calor que vem da fonte quente. Nesse exemplo nosso, seria o quê? Ó? 60 dividido por 200. Então ficaria assim, ó, 60 joules dividido por 200 joules. Isso daria 0,3. Multiplicando por 100, 30%. Ótimo, problema nenhum. Então, se você quiser usar isso aqui, ó, tá? Perfeito. Rendimento é trabalho dividido por calor que vem da fonte quente, ok? E nunca esqueça disso aqui, que é a forma que você tem de relacionar as perdas com o trabalho, com o calor que vem da fonte quente. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado com isso aí. É impossível eu pegar todo o calor que vem da fonte quente e realizar trabalho. Impossível. Sempre existem as perdas. Essas perdas, elas fazem com que o rendimento não seja de 100%. E essas perdas, por exemplo, no motor do carro, elas acontecem por quê? Bom, atrito, por exemplo, dos elementos de máquina, engrenagens. Atrito, tem muita perda por atrito. Outra, perda por ruído, tá? Impacto, enfim, são vários motivos de perdas. Porém, aqui você precisa saber mais o que existem perdas e não saber explicar muito aprofundado quais são essas perdas. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é uma máquina térmica, beleza? Só que aí, pessoal, apareceu um engenheiro mecânico chamado Sadi Carnot, que à época ele percebeu que os rendimentos das máquinas térmicas não estavam consideráveis. E ele propôs que as máquinas térmicas pudessem funcionar, tá, de acordo com um ciclo, tá bom? Que ele propôs, chamado ciclo de Carnot. Para você dominar melhor ciclos, volta na minha aula de primeira lei da termodinâmica, que vai te ajudar bastante, tá bom? Então, ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? É um ciclo que visa o máximo rendimento possível. Porém, pessoal, atenção no que eu vou falar aqui. Ó, calma lá. Eu estou dizendo que o ciclo de Carnot é um ciclo que ele visa maximizar o rendimento. Porém, gente, esse rendimento não pode ser de 100%, pelo amor de Deus, tá bom? Na segunda lei termodinâmica, você viu que o rendimento não pode ser 100%. Então, você não pode falar que o rendimento da máquina de Carnot é 100%. Não. A máquina de Carnot, que é feita de acordo com o ciclo de Carnot, ela só vai ter o rendimento máximo quando você pega aquela máquina que está funcionando naquela fonte quente, naquela fonte fria. Ponto. Então, você tem 10 máquinas que estão funcionando de acordo com duas fontes, fonte quente e fonte fria, cada uma na sua temperatura. Se você fizer o ciclo de Carnot, você vai ter um máximo rendimento de todas essas máquinas. Só isso. Mas ele não é 100%. Cuidado com isso, tá bom? Por favor. Então, pessoal, o ciclo de Carnot, ele é feito em 4 transformações. São 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas. A isotérmica é aquela transformação em que não há variação de temperatura e nem de energia interna. Já a adiabática é aquela transformação muito rápida. Então, não existe troca de calor. Calor trocado é zero. Se você não está dominando esses conteúdos, repito, volta na minha aula de primeira lei da termodinâmica. Está aqui no canal também, para você dominar. Tá bom, pessoal? É muito cumulativo e é muito importante que você entenda tudo da primeira lei para poder dominar a segunda lei. Tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar então essas 4 transformações aqui, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas, e vamos colocar
num diagrama pressão por volume, tá bom? É isso que eu vou fazer agora com vocês, então. Então, vamos lá. São 4 transformações, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. E são 2 expansões, volume aumenta, e 2 compressões, volume diminui. Então, vamos lá. Primeira transformação que vai ter aqui, pessoal, vou fazer só um esboço aqui, tá? Então, a primeira transformação é essa aqui, ó. É uma expansão, tá vendo? O volume está aumentando. Isotérmica. Ótimo. Depois tem aqui uma expansão adiabática. Depois volta aqui uma compressão isotérmica e depois aqui uma compressão adiabática. Isso aqui é só um esboço, tá? O que eu gosto de destacar aqui para vocês? Essa expansão aqui, ela é feita isotermicamente, claro, acabei de falar. E essa temperatura aqui é a temperatura da fonte quente, que é daquele lugar lá que vem o calor da fonte quente, certo? Você sabe que em uma transformação isotérmica, a representação no gráfico PV, pressão por volume, é uma curva chamada isoterma, beleza? Então, essa primeira faixa aqui, toda de vermelho, é essa famosa curva isoterma. E é a isoterma da temperatura maior, que é a temperatura da fonte quente. Ok? Depois vem aqui uma expansão adiabática, que não existe troca de calor, e a gente cai a temperatura aqui para essa temperatura, que é a temperatura da fonte fria. Essa curva aqui, pessoal, é da isoterma da minha fonte fria, temperatura da fonte fria. Beleza? Então, você vai lembrar lá, fiz essa aula de gases ideais, coloquei os gráficos aqui, então você vai lembrar disso, que a representação de uma isotérmica no gráfico PV é uma curva, né? É uma curva assim, chamada isoterma. E quanto mais alta essa curva, maior a temperatura. Tanto que essa temperatura aqui, ó, é maior que essa temperatura aqui, né? Afinal, essa curva está mais acima, não é isso, pessoal? Então, nós temos as representações aí da temperatura da fonte quente e da temperatura da fonte fria, beleza? E o que eu gosto de destacar aqui é o seguinte: se você tiver as temperaturas da fonte quente e da fonte fria, você consegue calcular o rendimento da máquina de Carnot somente com essas duas temperaturas, sempre em Kelvin, por favor, tá? Como que você vai fazer esse cálculo? Você vai falar que o rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Você lembra que a gente chamou a fonte quente, o calor que vem da fonte quente, de Q1? Então, é muito comum também você ver aqui T1, tá? Que é a temperatura da fonte quente. E muito comum também você ver aqui T2, que é a temperatura da fonte fria. Tá bom, pessoal? Então, lembra disso, ó. Vou até colocar aqui para vocês. Aqui, fonte fria, tá? E aqui, fonte quente. Beleza? Você consegue fazer o cálculo desse rendimento, só que só na máquina de Carnot. Então, isso aqui é apenas para a máquina de Carnot. Se a máquina não for de Carnot, você não pode usar essa fórmula. Rendimento é 1 menos T2 sobre T1. Não pode. Aqui é somente para a máquina de Carnot. Beleza? Lembra, lembra, esse rendimento aqui é o rendimento máximo para uma máquina que opera nessas duas temperaturas. Temperatura da fonte quente e temperatura da fonte fria. Beleza? Rendimento máximo, porém nunca 100%. Tá bom, pessoal? Então, muita concentração nisso aí, porque muita gente comete esse erro. Ele lembra, a máquina de Carnot é uma máquina perfeita, então o rendimento vai ser 100%. Não, não tem como, cara. 100%, ó, sempre, xão, não tem como. É apenas o rendimento máximo. Tranquilo, pessoal? Pessoal, então foi isso. Mais uma aula da área térmica da física, muito importante. Dá uma olhada no vídeo de gases ideais, depois de primeira lei termodinâmica, depois de segunda lei da termodinâmica, tá bom? Tá tudo aqui no canal. São vídeos muito importantes para a prova do Enem e diversos outros vestibulares do Brasil, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Muito importante essa parte e bons estudos para vocês. Grande abraço.